Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o programa TV Secor através do portal Osasco, em www.osasco.com.br, todas as manhãs de segunda-feira. E hoje nós vamos conversar aqui com um representante patronal do comércio, ele, Jurandir Paes, que é presidente do Sindicato Varejista do Comércio de Barueri e Osasco. E também com o vice-presidente do Secor, o Luciano Leite. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jurandir, tudo bem? Bom dia aos telespectadores, tá? Bom dia a você, Jefferson. Agradecendo o convite, estamos aqui para esse bate-papo informal com o nosso amigo aqui do Sindicato do Comércio, dos empregados no comércio. Bom dia, Luciano. Bom dia, meu companheiro Jefferson, bom dia ao pessoal da produção, obrigado aí pela atenção, pelo carinho de hoje. Queria desejar também um bom dia para todo trabalhador comerciário que está em Jandira, Barueri, Itapevi, Taboão da Serra, Embu e nos confins da terra onde vocês estão aí assistindo esse programa. É um prazer e um privilégio poder entrar na casa de vocês mais uma manhã de segunda-feira. Espero que a gente consiga falar algumas coisas a respeito desses temas tão atuais e tão necessários que nós tenhamos uma abordagem boa deles nesses dias, né? É um prazer estar na tua casa hoje, obrigado no teu trabalho, né? Ok, Luciano, muito obrigado pela presença. Antes da gente entrar nos assuntos regionais do nosso programa, eu vou pedir aos nossos convidados para comentarem um pouquinho aí os temas que foram importantes nessa última semana. Nós tivemos uma preocupação grande em relação à catástrofe no Japão, a quem nós prestamos a nossa solidariedade, os comerciários, Osasco e região, prestam solidariedade ao povo japonês que atravessa um momento difícil, não é, Jurandir? Agora parece que diminuiu um pouco a preocupação com a questão nuclear, mas ainda assim o drama daquele povo vive, que aquele povo vive e continua forte e presente aí nas nossas discussões, né, Jurandir? Olha, Jefferson, na verdade, aquilo chocou o mundo, né? E o Brasil em especial, porque todos nós sabemos, do conhecimento geral, que aqui no nosso país se acolhe a maior descendência japonesa do mundo. Só perdemos para o próprio Japão. E isso aí entristeceu muito. Osasco também tem parceria com o Japão, um país amigo de todos. E vamos torcer que essa pequena melhora que já ocorreu lá consiga se exceder mais. Eu tive notícia que já começaram a religar lá, né, o problema do resfriamento lá, a bomba. E se Deus quiser, o Osasco, como o Brasil, está torcendo muito, como o mundo, né, está torcendo muito para essa recuperação. Se bem que, se você analisar, além dessa catástrofe toda, milhares de vidas perdidas, todos, o choque para a economia deles foi muito grande, já está se aproximando de 300 bilhões de dólares de prejuízo. Então, vamos mandar uma força para os nossos amigos japoneses. E do nosso lado, o que nós podemos fazer aqui é simplesmente torcer e prestar solidariedade a esse povo tão trabalhador, tão amigo, principalmente do nosso país. Pois é, Osasco tem uma parceria com a cidade co-irmã, chama Tsu, no Japão, né? Há bastante tempo já, é uma das co-irmãs mais antigas, mais conhecidas da cidade de Osasco. E foi também um dos primeiros municípios a mandar sua solidariedade ao povo japonês. Agora, o Luciano, aqui no último programa, nos explicou um pouquinho aqui como é que funciona o reator nuclear e o problema do aquecimento do reator nuclear. Ficou um pouco mais tranquilo com a notícia do religamento das bombas de resfriamento do reator, Luciano? Bom, confiadamente, Jefferson, eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, porque muitas vezes a pessoa coloca o seu computador ligado e ele vai ouvir a nossa conversa e continuar trabalhando também, é assim que eu faço durante o dia, né? E tem uma frase que eu gosto muito, Jefferson, que diz o seguinte, que os tempos ruins, eles reúnem as pessoas boas, né? Então, uma coisa que eu achei muito interessante ver nesses dias aí pela televisão, foi a solidariedade das pessoas com os seus parentes, né? E as pessoas que estavam retornando, né? Teve irmãos que não viam irmãs já fazia muito tempo, pais que já não viam seus filhos há muito tempo, né? E existem ainda, parece que mais de 12 mil pessoas desaparecidas, né? Que não deram sinal.
E eu tenho certeza que tem muita gente angustiada. Talvez você pode estar agora assistindo esse programa aqui e pensando no teu ente querido que ainda não deu sinal de vida. Então nós queremos dizer que os trabalhadores do comércio de Osasco região, eles fazem votos que o teu parente ele dê sinal, apareça, que ainda hoje ele ligue, mande uma mensagem, ele se comunique contigo, você tenha notícias dele, e essas notícias elas sejam positivas e te tragam alegria e paz, né? Eu acredito que, como eu falei, um tempo ruim ele reúne as pessoas boas. Então tem muita gente empenhada em fazer com que esse quadro ele se volte, né? E ele seja favorável para o povo do Japão de uma forma geral. E eu acredito, Jurandir, que a Bolsa já começou a se recuperar, já deu vários sinais de mudanças, né? Então, mais do que ninguém, o povo japonês é um exemplo de luta e de ressurgir das cinzas, né? Eu tenho certeza que esse exemplo é um exemplo para cada um de nós, né? A gente tem que se recriar, temos que nos refazer a cada dia. Então, é um prazer poder saber que o povo da nossa região aqui de Osasco, ele é solidário com o Japão, é solidário com os países, assim como a Itália, que nós também temos cidades aí que são irmãs. Então, a solidariedade mútua é o que constrói os alicerces de uma sociedade melhor para se viver. Então, eu acho que seria um pouco isso que eu teria para dizer agora, né? Não temos muito mais a acrescentar, porque as matérias estão aí agora é torcer para que o povo japonês consiga se reerguer, como já fez tantas vezes, nessa que foi está sendo considerada a pior catástrofe, a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, né? Agora, mudando um pouco, a gente saindo da crise e falando de coisas boas, nós vimos aí muitos elogios do presidente Obama na viagem ao Brasil, não foi, Jurandir? Olha, Jefferson, os elogios foram pela simpatia, né? Dele, da senhora dele, das filhas, uma simpatia assim que extrapolava até, ele parecia até um brasileiro ali falando com tanta alegria, mas de coisa prática mesmo, negócios práticos, pouco se acrescentou. Na verdade, se você analisar, usando até um pouco uma expressão meio chula, ele veio vender o peixe dele. De que forma ele veio vender o peixe dele, Jefferson? Ele veio oferecer infraestrutura para as Olimpíadas, infraestrutura para a Copa do Mundo e para o Brasil inteiro, que o Brasil em infraestrutura agora que começou a desenvolver. E se você olhar mais um pouquinho detalhadamente lá, você vai ver que aquela crise no Oriente Médio, sempre confusão com os petróleos, com a coisa, ele já está vendo a possibilidade de vir buscar esse petróleo num país mais tranquilo, mais calmo que o Brasil. Bom, pode o pessoal perguntar, mas ele foi extremamente simpático, mas ele não atendeu nenhuma das nossas questões. Ele não, continuou se esquivando da liberação do visto para ingresso naquele país, ele continuou se esquivando sobre uma vaga no Conselho Permanente da ONU, como também se esquivou, né, quando questionado sobre vários assuntos, como, por exemplo, as barreiras do livre comércio com os americanos. Está aí a prova do suco laranja, do etanol. Então, olha, em termos de simpatia, eu acho que ele demonstrou assim ser até brasileiro. Ele não, também a esposa, os filhos muito simpáticos, muito alegres, mas olha, ele foi um bom vendedor, não foi um bom negociante, sabe? Porque ele não ofereceu nada em troca do que ele veio oferecer. Continua as mesmas relações, só a única vantagem que estreitou mais a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, vendo que são povos amigos mesmo. Cada um vai tratar do seu lado comercial, né, respeitando sempre a individualidade do outro. Mas em termos práticos, eu não vi muita vantagem na visita, não. Em termos práticos, eu digo, em termos comerciais, liberação de impostos, abertura do comércio, vistos sendo pelo menos flexibilizados mais. Então, Jefferson, parabéns ao Obama. Ele veio e deu um recado muito legal, mas de prática para o Brasil não conseguimos nada ainda, tá? É isso mesmo, Luciano. A avaliação, acho que a visita foi muito simpática, muita conversa, muito papo, mas nada de efeito prático, né?
Bom, o Obama deve estar chegando no Chile já essa hora, né, Jurandir? Junto com o seu aparato militar, os seus helicópteros, a sua equipe como um todo, teus carros, né? Eu achei bonito todo o aparato militar e as honras de um chefe de Estado como Barack Obama aqui no Brasil. E esteve em várias regiões, ele está saindo hoje do Rio de Janeiro, pelo que me consta, né? Direto para o Chile. Já saiu, né? Tá indo direto para o Chile, né? Eu penso da seguinte forma: o Brasil é um dos países onde a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos, né, entre que os Estados Unidos ele continua ganhando, né? Então, quando a gente fala em comércio entre Brasil e Estados Unidos, nós ainda estamos numa situação desfavorável, porque nós não fizemos comércio internacional com os Estados Unidos durante todo o período do governo Lula. Então, tem uma lacuna aí de projetos e de espaço que dá para se apropriar e transformar isso num superávit para o Brasil. Então, eu acho que tudo que for possível que nós possamos capitalizar de recursos, de investimentos dos norte-americanos para cá, ela é uma vantagem. Eu penso que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e assistindo também, têm o sonho de fazer um curso universitário numa universidade de Harvard, por exemplo, né? E aí foram abertas várias vagas para o intercâmbio de química, física, matemática, engenharia, biomedicina. Então são áreas em que nós temos um polo educacional, e no Brasil todos nós sabemos que o investimento com a educação ele deixa a desejar assim historicamente há muitos anos. Então, quando você traz para o Brasil a questão do conhecimento que se tem nas universidades norte-americanas, eu acho que você faz um processo inverso, porque você está levando conhecimento, isso você não consegue enxergar a curto prazo. Você leva aquela pessoa que está aqui no Brasil para estudar, e se ele retorna para o seu país de origem com aquele saber e aquela formação, nós não vamos exportar o conhecimento à mão de obra dele, nós vamos trazer de volta e reter aquele conhecimento técnico que depois, a longo prazo, seriam pessoas que vão estar contribuindo para o desenvolvimento tecnológico no nosso país também. Então, isso para mim é um avanço significativo no que diz respeito à questão da educação, né? Que eu penso que, conforme Paulo Freire dizia, né, não existe nenhuma transformação social que ela não passe pela educação. Então, é claro que de imediato nós não vimos uma resposta, como o Jurandir já abordou, para a questão do visto, né? Muitas pessoas estavam na expectativa, né? Acho que tinha gente que já estava até com o passaporte fora da gaveta, né, esperando que fosse carimbado lá a questão facilitar um pouco mais essa... Não abolir completamente, mas pelo menos facilitar, diminuir a burocracia, né, Luciano? Exato, porque você pega, por exemplo, um executivo do Brasil, Jurandir, que trabalha numa multinacional, ele, com comércio exterior, por exemplo, ele vai para os Estados Unidos, ele desenvolve um projeto, ele traz uma gama de recursos para o Brasil, traz investimentos, né, movimenta valores financeiros, e ele acaba sendo saciado de facilitar essa entrada, essa saída dele. Então, quando a gente fala de visto, a gente pensa, por exemplo, no estudante, a gente pensa no turista, mas tem muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos ou para a Europa para trazer divisas para o país, né? Então, eu penso que esses sim são trabalhadores que deveriam ter as honras de um chefe de Estado quando eles retornam à nossa nação também, porque eles estão indo lá buscar o conhecimento, buscar o dinheiro onde ele está, né? Que eu acho que não tenho certeza que um grande executivo de uma empresa, quando ele vai trazer investimento para o país, ampliar, né, os seus territórios aqui na nossa região, ele consegue fazer com que a qualidade de vida das pessoas aqui no Brasil ela melhore. E isso é uma política de médio prazo que ela não é feita por políticos, ela é feita por trabalhadores do Brasil que saem para fora e vêm trazer recursos para a nossa nação. Então,
com certeza muitos de vocês que trabalham nessa área e com essa metodologia estão de parabéns. Eu queria dar um abraço e dizer que vocês são pessoas de fibra. Continuem nessa garra que confiadamente nós vamos apertar um pouquinho mais aí os nossos senadores, os nossos chefes de Estado também, para garantir que esse visto ele aconteça de uma forma que facilite o seu trabalho no dia a dia. Tá certo, Luciano. Bom, ao longo dos últimos programas, a gente tem conversado também a respeito do governo Dilma, das expectativas, do Congresso Nacional, a nova formação do Congresso Nacional. Mas na última semana tomaram posse os novos deputados estaduais aqui de São Paulo, no dia 15 de março. E pela primeira vez na história, a região tem um grande número de deputados estaduais que tomou posse. São pelo menos 5 diretamente eleitos aqui pela região, entre Osasco, Carapicuíba, Barueri. E a gente tem discutido a questão da relação dos sindicatos, dos trabalhadores com a classe política. Jurandir, é importante, você como empresário, como presidente de um sindicato patronal, é importante a aproximação junto aos deputados para legislar em defesa dos interesses não só dos comerciantes e dos patrões, mas também dos trabalhadores? Jefferson, primeiro eu quero desejar toda a felicidade, muito bom trabalho aos novos deputados que assumiram agora. Mas, por outro lado, nós ficamos meio tristes porque não há nunca interesse do corpo legislativo de tentar fazer alguma coisa em prol. Aí eu falo até do comércio em geral, como prestação de serviço, mesmo da indústria. Você nunca vê um projeto na Assembleia pedindo redução de impostos, nada. É sempre continua no Brasil os legislativos subordinados ao executivo. E isso dói muito porque se o executivo tiver a iniciativa de tentar reduzir o ICMS, o ISS, aí sim a coisa anda. Mas da parte legislativa, e eu vou dizer para você que aí não é só na escala estadual, é federal, municipal, ainda não, eu não sei, dá a impressão que eles não sabem o poder que eles têm às mãos. Inacreditável que um Congresso Nacional, por exemplo, vive ali para dizer amém para o Executivo. Você vai para o Legislativo, a mesma coisa. Você vem para os municípios, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para o comércio em geral, o Legislativo não tem tido um bom papel. Eu espero que uma hora isso mude. Você veja bem que quando se trata de um assunto polêmico, é sempre o Executivo que enviou. Se trata de uma redução ou aumento de impostos, é sempre o Executivo. Então, eu não sei mais o que dizer do Legislativo nosso. Eu só espero que eles tenham consciência do poder que tem nas mãos. Quando nós vimos agora mesmo a visita do Obama aqui, que tem certos detalhes, não adianta. Não é o Obama que vai decidir, é o Congresso americano que vai decidir. E aqui não. Aqui nós servimos de, vamos dizer assim, referendar o que o Executivo faz. Você não vê no governo do Estado aqui, o Legislativo, não passa uma CPI. E olha, isso não é porque é o PSDB. Se fosse o PT, também não passaria. Se fosse o PSB, também não passaria. Não há iniciativa própria, eu não sei. Para nós, do comerciante, nós sentimos muito. É uma coisa que dói ver que o que nós temos de fazer lobby é no Executivo. O que fazer no Legislativo não adianta. Eles continuam e vão continuar pedindo a bênção do Executivo. E com detalhe, pode trocar os partidos. Não importa. Se for Executivo do PSDB, do PT, o que vale é o que o Executivo fala. E nós tivemos recentemente, você veja que quando estava o Fernando Henrique no Palácio, se votava tudo que ele queria. Veio o Lula, se vota tudo que ele quer. Vem a Dilma, se vota tudo que ela quer. Então, eu não sei, eu não considero o Executivo um relacionamento tão bom assim com o setor produtivo do país, não, e nem do comércio. Eu acho que o Executivo, ele mesmo tem de fazer uma autoanálise, ler bem as leis,
bem os regulamentos para ver o poder que eles têm e não sabem usar. O legislativo, né? O legislativo, é claro. Pois é, nós tivemos um exemplo dessa dificuldade agora, já logo na primeira semana, né, Luciano, do Legislativo Paulista, de São Paulo, com a votação com a CPI do Rodoanel, a CPI dos pedágios, perdão, que foi barrada na primeira semana, apesar dos esforços da oposição, que para nós é de fundamental importância aqui na região, a discussão dos pedágios, não é isso, Luciano? Nem me fala em pedágio, porque eu estou vindo agora de Agudos, né? Acabei de sair de lá nessa madrugada para poder fazer o programa aqui. E eu devo ter gasto pelo menos uns R$200 de pedágio para ir e voltar de Agudos agora. Né? O pedágio encareceu um bocado as viagens aqui no estado de São Paulo, né? Ainda o meu GPS me mandou para um outro lugar, paguei mais 2 pedágios de R$8. Né? É muito complicado isso. Eu acho que, conforme o Jurandir, né, Jurandir está dizendo, que a gente poderia fazer uma cotação, a gente compra uns livros, daquele do Montesquieu, O Espírito das Leis, Exatamente. E vamos fazer uma doação para os nossos deputados aqui da região, os deputados federais, os deputados estaduais. Para saber qual o papel deles. Exatamente, porque acho que falta isso, falta um pouco de concepção, porque a prática intencional dos nossos companheiros, ela é interessante. Porque tem uma amiga nossa, Jurandir, que eu até te apresentei uma vez, a Marta Lívia, que tentou ser candidata e ela não se elegeu, né? E ela dizia sempre a mesma coisa que o Jurandir acabou de citar, né? Que se o elefante soubesse a força que tem, o leão não era o rei da selva. Então, uma coisa simples, mas eu acho que ela resume um pouco dessa indignação do Jurandir, né? De entender que entra ano e sai ano. E as nossas pautas de trabalhadores, de comerciários, de empresários, muitas vezes elas ficam à mercê daquilo que os poderes maiores, né, nessa correlação de força impõem. E isso se dá, Jurandir, não só aqui no Brasil, não só aqui no Estado, mas no mundo todo, né? O Congresso norte-americano, o Senado norte-americano, como Obama estava aqui, é da mesma forma, né? Em qualquer país da Europa, seja uma democracia da mais ampla natureza, o poder legislativo ele sempre vai ficar refém do executivo, o executivo do judiciário, né? Dependendo das forças militares para garantir de alguma forma essa boa relação, como no caso dos países que estão em guerra, né? E sem falar do poder econômico, que é quem realmente dita as regras, né? Aqui, em qualquer lugar no globo terrestre, nós ficamos à mercê das pessoas que bancam as campanhas. E isso é um fato crítico, é um fato doloroso. Mas eu queria ser otimista e mandar um abraço para o Isaac Reis, por exemplo, que é meu companheiro lá em Carapicuíba também. Por que meu companheiro? Porque eu conheci o Isaac quando ele fazia fisioterapia, era massagista, né? E eu penso que só entende de fome quem já sentiu. Então, com certeza, uma pessoa como o Isaac, que se elegeu com um histórico de lutas, de tentativas, de contribuição para as pessoas de baixa renda na sociedade. Então, o Isaac é um cara... O Jurandir também conhece, Jefferson, é um cara muito povão, né? Se é para estar na favela, ele está na favela. Se é para... Acho que ele até se dá melhor mesmo com o pessoal de baixa renda, com o pessoal que está à margem. Então, acredito que muitas coisas, né, elas vão se dar. Eu lembro do episódio lá do terreno da Savoy, onde o Isaac ele teve uma intervenção muito positiva, né? E mandar um abraço também para o Marcos Martins, que já esteve aqui no nosso programa, e convidá-los novamente para participar aqui conosco. É sempre um prazer poder ouvir, né, as nossas lideranças e entendendo as suas limitações também, né? Ok, Luciano, obrigado. Só para esclarecer, Isaac Reis e Marcos Martins são ambos deputados estaduais eleitos aqui pela região. Bom, o programa TV Secor faz agora um rápido intervalo e nós já voltamos. Você continua na programação do Portal Osasco, www.osasco.com.br. Boa. Existe
Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Pausa. Olá, estamos de volta com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor através do endereço www.osasco.com.br e também através do YouTube em www.youtube.com/canal Secor. Nós conversamos hoje aqui com o Jurandir Paes, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco Região, e com o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. Eu vou perguntar agora para o Luciano o que ele achou aí dos comentários e da aprovação da lei, da recente introdução dos comentários a respeito da revitalização do centro. Nós já falamos disso no último programa, mas eu vou perguntar o que o Luciano acha, para em seguida perguntar a opinião do Jurandir Paes, para falar a respeito disso pelo comércio da cidade. Luciano, a revitalização do centro vai ser importante para o trabalhador? Confiadamente, Jefferson, nós entendemos que esse projeto não é um projeto de agora, né? Não é um projeto só dessa prefeitura, dessa administração atual. E não é algo que está sendo feito a poucas mãos, né? Tem muita gente competente, muitas pessoas trabalhando nesse sentido. E Osasco, como já é o terceiro maior centro aqui da região, né, do estado, e movimenta um contingente muito grande de pessoas e mercadorias, merece ter uma cara nova, né? E eu penso que as pessoas elas têm prazer de visitar um lugar bonito, né? Haja visto a diferença que se dá quando você está num shopping ou num calçadão. E eu tenho um relacionamento próximo com muitos gerentes de lojas, o pessoal dos RHs, né? Então você percebe, Walter, que quando você entra numa loja que nem a C&A, ela tem ar-condicionado. Não estou fazendo aqui um merchandising, né? Mas o número de pessoas ali dentro é maior. E numa loja com uma estrutura menor, ou com uma fachada não muito boa, o número de pessoas comprando ali, talvez ele até tenha o melhor preço, mas ela não tem a melhor cara. É que nem aquelas maçãs da Argentina, né, que nós compramos. Elas são muito bonitas de se ver, mas aquelas menorzinhas que são feitas no Brasil, elas são muito mais saborosas. E a gente tem essa cultura mesmo de não valorizar aquilo que realmente tem valor, que são as coisas simples, é claro. Quando você traz para a nossa região aqui central todo o centro administrativo, isso nós estamos dizendo que nós vamos ampliar ainda mais o volume de pessoas naquela região. E não dá para se fazer isso sem investir em infraestrutura. Eu penso que as nossas ruas elas estão mal projetadas, as nossas calçadas elas estão mal desenhadas, né? É impossível você andar com um cadeirante. Eu tive a experiência essa semana de acompanhar um comerciário que estava de muleta pela Pedro Fioretti até a Rua Bahia, né? Que está um pouco acima ali na Primitiva Avianco. Então eu gastei pelo menos, Walter, o que eu faria andando normalmente em 5 minutos, Jefferson, me perdoe, em 5 minutos eu gastei quase 20 minutos
porque é impossível você pisar naquelas calçadas. E é claro que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que dar conta dessa reforma, né? Desse projeto que beneficia as pessoas, que garante uma qualidade de vida melhor para o cidadão comum, de uma forma geral, né? Eu acompanhei a apresentação inicial do projeto, então tem muita coisa boa ainda para conhecer, para apresentar para a população, e eu tenho certeza que o resultado final ele vai ser positivo e todos vamos ficar satisfeitos em ter uma cidade melhor, uma cidade mais bonita, uma cidade onde a gente não gaste tanto tempo para fazer esse percurso aqui do centro de carro, né? Onde a gente consiga andar, parar, estacionar, comprar. O problema dos estacionamentos aqui na região é um problema gritante que a nossa administração ela vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde, né? Garantir espaços públicos onde as pessoas elas tenham condições de parar os seus automóveis e fazer as suas compras, né? Porque não adianta você também deixar a coisa bonita, mas se você não garantir acessibilidade, e nós do movimento sindical temos uma luta histórica também, que é a garantia da acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, né? As pessoas com deficiência, que sofrem muito mais do que cada pessoa comum, e que contribuem também com seus impostos da mesma forma, que contribuem também como qualquer outro munícipe da nossa cidade. Então eu queria mandar um abraço agora para o meu amigo também, o Márcio, que é esse comerciário que eu estava citando aqui, lá do Jardim Novo Osasco, né? Um abraço para você, que você continue aí trabalhando no comércio, desenvolvendo, garantindo assim a produção da nossa cidade e dessa forma tão singela e pura que você tem feito. É um prazer ter você como meu companheiro de trabalho. Ok. E o Jurandir Paes, como os patrões, como o sindicato do comércio varejista e como os comerciantes de Osasco estão vendo essa discussão em torno da revitalização do centro? Jefferson, é uma história muito complicada. O centro de Osasco ele se tornou o segundo maior shopping a céu aberto do Brasil. E não recebe atenção do poder público. O Luciano acabou de falar do cadeirante nas calçadas da Redondeza. Olha, por exemplo, Luciano, o calçadão. Aquilo está totalmente desnivelado, precisa de uma reforma total. A Associação Comercial e o sindicato vem desenvolvendo essa luta para ver se conseguimos que o poder público olhe ali e reforme, deixa uma coisa decente, bonita, mas não acontece. Olha, a luta está vindo, já houve muitas promessas, já existiram assim até prazos dados não cumpridos, e tudo isso eu não entendo por quê, porque você veja bem, o calçadão de Osasco, ele traz para o município compradores do Brasil todo praticamente, viu, Jefferson? Não é só os osasquenses que compram ali, não é a região. Vem gente de fora, porque a coisa cresceu tanto, desenvolveu tanto, que todas as pesquisas, todos os levantamentos indicam, é o segundo maior, só perde mesmo para 25 de março. E com uma vantagem, a 25 de março era um shopping mais voltado para um determinado segmento. Atacadista, né, Jurandir? Atacadista. E os próprios produtos, não é tudo que você encontra lá. Ao contrário do calçadão. Ao contrário do calçadão, que você tem vários segmentos, várias e várias modalidades de estabelecimentos, e isso atrai público, e atrai público de fora. E o público de fora vem gastar em Osasco. E Osasco não está dando valor. Eu não falo, veja bem, quando fala assim, estão puxando o saco do calçadão, não é que nós estamos puxando o saco do calçadão. O calçadão é o cartão de visita de Osasco. Quando se fala em Osasco, todo mundo conhece o quê? A ponte metálica e o calçadão. Tudo bem, temos bairros aí, mas também não estão sendo feitos, viu, Jefferson? O trabalho que o senhor acabou de falar, de valorização do centro, você veja que Osasco tem vários centros agora, todos eles mal cuidados. Nós temos ali no 18, mal cuidado, Piratininga, mal cuidado, entendeu? Tudo, não tem um trabalho voltado. Isso eu digo para você, não tem um trabalho voltado para o comerciante. E olha, se você analisar,
que mais da metade dos recolhimentos dessa cidade vem da comércio varejista, seguido aí para a indústria e prestação de serviço. Mas a pujança de Osasco, um dos principais elementos dessa pujança é o comércio varejista. E ele não vem recebendo realmente, até eu quero mandar um recado ao poder público, que olhe com mais carinho. Você veja ali, nós temos o centro ali, você fala do calçadão, da Violeta do centro. O centro mesmo, o centro velho ali, o Menker, está totalmente abandonado, não tem, fizeram uns pontos de ônibus, mas não deram infraestrutura, é uma sujeira, é uma imundice, sabe? Você chega às 6 horas da tarde, tem medo de passar ali, depois das 6 então nem se fala. Então, o que eu penso é o seguinte, o poder público é lógico, tem muita coisa para fazer, a culpa não é só dele também, né? Os comerciantes também têm de começar a olhar um pouco para si próprio e ajudar. Ali, por exemplo, no calçadão, nós temos condições de convencer os comerciantes a ajudar o poder público a renovar aquilo que é um bem público, mas que também está sendo utilizado por nós comerciantes. Mas, na verdade, é o seguinte, enquanto a prefeitura não tiver um projeto verdadeiro, como revitalizar ou melhorar o inúmero centro, não estou dizendo calçadão, os inúmeros centros comerciais de Osasco, não vai progredir. Eu estive outro dia em Carapicuíba numa reunião, até, não vou citar nomes, né, mas a autoridade poderia ir reclamando que o pessoal sai de lá e vem comprar na União, porque a União tem. Mas por quê? Porque a União tem uma estrutura, ele tem os pontões na frente, é muito bem. Então, isso daí depende muito do poder público entender que Osasco não é só Osasco. Osasco é região, Osasco é Brasil, é gente de todos os lados que vem comprar, tanto é que tornou aí, graças a Deus, o maior centro comercial fora 25 de março. Então, o que eu gostaria de, para terminar esse assunto, dizer o seguinte, Jefferson. Nós, comerciantes, queremos fazer uma parceria com a prefeitura no sentido de que se viabilize todo esse problema do centro. O calçadão há quantos anos está ali, Luciano? Já não era para ter crescido aquilo, aumentado? Por que fica só restrito aquilo ali? Vamos aumentar o calçadão, tem espaço para isso. Mas não vem essa iniciativa. Então, um recadinho para o poder público de dar uma olhada melhor para os anseios dos comerciantes aí, Jefferson. Essa é a maior preocupação nossa. Ok, Jurandir. Bom, o programa TV Secor vai agora para um rápido intervalo e a gente já volta. Fique ligado na programação do Portal Osasco em www.osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso.
Você pode. Nós podemos. Estamos de volta com o programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Hoje aqui nós temos um bate-papo com o Jurandir Paes, que é presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Barueri, Osasco e região, e com o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. Nós vamos abrir esse terceiro bloco com uma pergunta da Luciana de Oliveira, do Jardim Santa Maria de Osasco, que pergunta como os sindicatos avaliam a lei da cidade limpa de Osasco. Isso prejudica o comércio ou é só questão de adaptação? Jurandir, fala pra gente um pouquinho o que os comerciantes estão achando da discussão em torno do projeto Cidade Limpa, que ainda não foi aprovado, mas não deve demorar muito para passar na Câmara Municipal de Osasco, a exemplo do que já aconteceu em São Paulo e também na cidade de Cotia, que vizinha da nossa cidade de Osasco. Jefferson, nós estamos olhando com cuidado. Quando é uma coisa para São Paulo foi muito drástico, São Paulo acabou com tudo. E não é bem assim, né, a coisa. Você veja bem que os próprios luminosos do comércio ajudam a iluminar a cidade. Uma cidade carente de iluminação pública, muitos comércios até ajudam nesse pormenor. Eu também acho que há que haver uma padronização, mas não nos termos que foi feito em São Paulo. Mas aqui, pelo que eu estou vendo aí, o prefeito Emílio tem um bom senso sobre isso. Ele não quer bagunça, não quer aquelas coisas horríveis que a gente vê por aí. Exageradas, né? Exageradas, sabe? Então, mas eu acho que nós não vemos com bons olhos as emendas que podem aparecer na Câmara. Porque sabe que sempre ali aparece alguém querendo mostrar, ser mais realista que o rei e joga algumas emendas. Mas o projeto que está sendo estudado direto pelo Executivo, eu acho que vai ser um projeto assim que vai colaborar sim, viu? Eu não estou vendo muita gente contra, não. O problema é o seguinte, o prefeito tem de, vamos dizer assim, arrumar uma fórmula de compensar, porque o gasto que vamos ter. Você está com uma placa hoje, mesmo que exagerada, você vai ter de arrancá-la e colocar outra. Se houver gasto é alto. Então, uma forma de compensar no pagamento do IPTU ou de algum outro imposto aí, que será bem atendido. O que não se pode é chegar a falar para um comerciante, arranca a sua placa, põe outra que está fora de medida, está exagerada, sem contribuir pela troca. Sobretudo o prazo, né, Jurandir? Dá prazo para adaptação. Mas não é só o prazo, Jefferson. O problema maior é financeiro também. Porque você veja bem, você tem uma loja, uma placa exagerada. Aí você chega e fala, olha, tem 3 meses, 6 meses, tem que tirar essa placa por outra. Demanda dinheiro. Porque quando ele colocou era permitido, agora não pode também chegar para ele tirar aquela um dinheiro que ele investiu. E tem muitos que têm placas novas, mesmo exageradas, mesmo fora das medidas, mas são placas novas que devem um despedimento. Então acho que não custa haver uma compensação tributária sobre isso, que não vai ter muito problema. O que não se pode, repito, é chegar e falar, olha, tira a sua placa que agora não pode mais e vamos por outra. Aí só vai dar confusão. Mas nesse item, eu acho que o prefeito Emílio é muito comedido. Ele jamais faria uma coisa dessa. Eu só estou pedindo mais um recadinho para o prefeito para arrumar uma forma de compensação quando há necessidade de se trocar o letreiro, se trocar a forma de placas que estão ali. Agora, exagero nunca serve para ninguém, né? Então, não sou contra isso, sou contra da forma que vai ser posta. Se for dessa forma que eu estou falando, estudado, fazer uma comissão de comerciantes, ver a forma de uma compensação pelo gasto excessivo que vai ter, eu acho que dá para fazer bem harmoniosa essa aprovação da Cidade Limpa. Ora, tem uma outra lei aprovada recentemente em Osasco, começa a ser implantada, que é a lei do incentivo ao microempreendedor individual. Tem um efeito direto na criação de novos comércios ou de novas oportunidades de negócio na cidade de Osasco, que evidentemente tem mostrado aí uma vocação muito grande para o comércio. É hoje o comércio, Jurandir, o maior gerador de empregos na cidade de Osasco? Com certeza. Bom, vamos dizer comércio e serviços, né? Mas o comércio é o maior gerador de empregos. Essa oportunidade que você está dando, também, eu acho ela válida, mas também com alguns senões. Não está se dando a infraestrutura necessária para esse pessoal desenvolver. Não adianta você facilitar o pequeno empresário, ou uma pessoa abrir uma pequena empresa, um microempreendedor, se você não tiver um acompanhamento sério do que está acontecendo.
Você veja que há uns anos atrás, nós incentivamos, quando eu digo o governo, né, a proliferação de microempresas. Conclusão, aí se vai que cada 10 delas não aguenta 2, 3 anos e fecha. De 7, 8, de cada 10 não suporta. Eu acho que a forma que o prefeito fez, o prefeito e o legislador, que aí eu declaro como no geral, não só o estadual, municipal, federal, que o problema é querer recolher. Quando você legaliza um micro, você passa a ter ele como contribuinte, né? Inclusive na Previdência Social. É muito legal, mas olha, se não haver um estudo e uma equipe que dê estrutura, não vai adiantar nada. Você vai montar a tua empresinha e não vai sobreviver. Talvez ficaria pior do que se fosse empregado, tiver seu salário, fotografia, INSS, tudo bonitinho. Acho que a incubadora de empresas que o Osasco criou foi incipiente, talvez, nesse processo? Não, eu acho que ela é meio incipiente, não. Eu acho que ela está faltando um pouco de estudo. Depois que a empresa sai da incubadora ou continua lá, não tem tanta, vamos dizer assim, um estudo por trás, uma equipe por trás para manter aquilo vivo. Nós temos vários segmentos que deram certo, mas temos vários aí que começaram ali e estão realmente em situação difícil. Por quê? Porque não tem uma equipe que planeja, porque você sabe muito bem que hoje custos, administração, é tudo numa empresa. Não adianta mais vou montar um açougue e vender carne sem você tiver uma estrutura, um comportamento. O Sebrae ajuda nisso, mas o Sebrae é mais cursinhos, mas não tem uma equipe lá falando assim, olha, quem está em dificuldade, vem cá, vamos fazer o planejamento. Não tem. A ideia é ótima. Além do acesso ao crédito, né? Além da facilidade do acesso ao crédito. O acesso ao crédito, você vê, é um crédito pequeno. Eles igualizam, fazem uma horizontal o valor para qualquer tipo de comércio, porque você tem um limite máximo. Então, na hora que você tem um limite máximo, você está igualando os desiguais. Uma pessoa que vai vender uma roupa na esquina não pode ter o mesmo crédito que o que manda uma banca de jornal, uma livraria. Então, é complicado, Jefferson, mas eu acho que tudo isso só tem uma solução. Se tiver equipe de apoio, equipe pública de apoio. Porque é muito difícil manter uma empresa hoje. Uma constatação está aí, que Osasco, os ambulantes para mim não são microempreendedores. E você vai lá, é só reclamação sobre eles, coisa assim. Então não adianta. Se for para jogar um monte de empresas, falar, cresceu porque se criou na cidade 10 mil empresas. Não, quero ver quantas elas permanecem ativas. Permanecem ativas, não é fácil criar. Agora manter que é a coisa. Agora, por exemplo, o Luciano daqui, ele sabe disso. Quando você tem um emprego bem estruturado, você não precisa ser um microempreendedor. Por quê? Porque você vai ter, hoje em dia, 90% dos bons empregos, tem plano de saúde, tem a empresa recolhe deitinho, o INSS, o FGTS, paga as férias, terceiro. Quando você vai ser empreendedor, você achando que eu vou ser empresário, vou ganhar 1.000. Olha que ele chega lá, ele vê que não é nada daquilo. Era muito melhor ele ter um emprego dele lá, que ele mantinha a família, bonitinho, tinha folga de sábado e domingo. Hoje você sabe, o empreendedor não tem mais folga, ainda mais no micro, ele trabalha direto. Então eu acho que tudo isso, só para concluir, dizer a você o seguinte, é uma boa ideia, mas desde que continue-se fazendo uma equipe de apoio, que realmente de apoio, não no papel. De acompanhamento, né? Que acompanhe, que dê conselhos, que tudo isso. Então, eu sou favorável, mas que desde que ela venha para ficar e não venha como plataforma política de dizer que eu criei 1.000 empresas, 5.000 empresas. Não, isso não resolve. Agora, essa discussão vem acompanhada de uma discussão do ponto de vista dos sindicatos trabalhadores, de qual é a empresa que nós queremos também, né, Luciano? Qual é o emprego que o trabalhador merece ou que deve ter de acordo com a legislação, com as normas, com as leis de trabalho, não é isso? Concordo. Eu penso da seguinte maneira, não dá para você falar sobre esse assunto sem fazer uma análise antropológica.
E aí eu queria mudar a pergunta, né, para que tipo de sociedade nós queremos, né? Porque a empresa ela está inserida na sociedade. E qual o formato, qual o modelo de sociedade possível e real que nós desejamos, né? Sem falar de utopias, eu acredito, Jurandir, que quando você começa a trabalhar essa questão política via legislação, o grande fator agregado para mim de valor é o valor que você agrega na cabeça do indivíduo, entendeu? Você consegue fazer com aquele indivíduo que estava na marginalidade, porque nós temos 43% de informalidade aqui na região. Então não dá para você não ter um olhar e pensar em políticas públicas e políticas afirmativas que tratem desse assunto, né? Sobre o crédito, eu penso que crédito real ele só é oferecido para quem não precisa. Então o banco ele só vai oferecer crédito para as pessoas que não têm necessidade de crédito, de verdade. O que o banco ele faz, e eu acho isso nocivo e pernicioso, com base na alta taxa de juros que nós enfrentamos no Brasil hoje, que é um problema caótico que deve ser tratado com maturidade pelos nossos quadros políticos também, porque gera o endividamento, Jurandir, da população. Então a população no Brasil ela está endividada, então tem a maior parte dos seus salários comprometidos com as dívidas e com juros bancários, né? Isso é uma situação que nós temos que tratar com maturidade nos sindicatos, em qualquer espaço de discussão que for aberta uma oportunidade. Mas quando eu falo em fazer uma análise antropológica, é você pegar aquele cidadão que não tinha garantia social nenhuma e você dizer para ele, agora você pode ser melhor, você pode mais, você pode dar um passo à frente, você pode subir um degrau na escada. E aí, como eu disse, né, que nenhuma transformação social ela se dá sem se passar pelo plano da educação do indivíduo. Eu acho que a lei do microempreendedor individual, ele cumpre um pouco esse papel. O Sebrae, ele cumpre também de uma forma pequena esse papel, porque muitos adolescentes que sofrem com o problema da empregabilidade, eles acabam indo para cursos do Sebrae, por exemplo, entre outros, né, estamos citando aqui o Sebrae, mas tem várias outras instituições também que têm observado essa questão de forma a desenvolver naquele cidadão o perfil de um empreendedor. Então o garoto ele sai ali daquele curso de formação e ele sai com uma mente nova, ele sai com ideias, sai com a sua criatividade renovada. E ele passa a ter uma nova disposição mental, onde ele não se entende mais como um subserviente somente que vai produzir lucro, que vai gerar, através do seu trabalho braçal, a garantia da sua sustentabilidade, ou para a sua família também. Então ele pensa, agora eu posso produzir riqueza, eu posso gerar riquezas, mas a partir das minhas condições criativas. Então você gera um cidadão criativo, é um modelo novo de sociedade, né? Uma sociedade do saber, uma sociedade do conhecimento, uma sociedade onde as pessoas elas têm no seu conhecimento intelectual a base que vai gerar uma sociedade nova. Então eu já disse, Jurandir, em outros momentos, né, que a sociedade do futuro ela é feita por pessoas que pensam com cabeça no futuro. Então não dá para a gente ficar preso no passado, nos modelos que foram estabelecidos no passado. Então olhar para o presente de forma real, entender quais são as nossas necessidades, ter um planejamento sério disso, né? Nós estamos falando aqui da nossa região, acho que a região ela tem que ter um planejamento sério e um olhar sério, né, dos nossos administradores públicos para a questão da informalidade. E o microempreendedor individual, com todas as suas debilidades, ela supre parte do problema. E é claro que tem muita coisa que tem que ser feita, muita coisa que tem que ser observada, né? Não adianta, por exemplo, vamos falar, nós temos na nossa região, por exemplo, um empreendedor rural, né?
Nós não temos. Então, o que nós precisamos? É fomentar políticas que desenvolvam trabalhadores, né, e empreendedores para a região mediante aquilo que é a nossa vocação da cidade tem de espaços abertos para que eles possam ser trabalhadores criativos para um novo tempo. Né? Vou pegar esse gancho do Luciano para a gente comentar um pouquinho aqui a pergunta da Clara Antunes, ela que é do Jardim Silveira de Barueri. E ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se existe alguma parceria entre os sindicatos no sentido de oferecer emprego ao trabalhador no comércio. Clara, não existe a parceria entre os sindicatos, mas existe uma união, nesse caso, tanto do setor patronal quanto dos trabalhadores, de cobrar incentivo, de cobrar oportunidades, de cobrar elementos do poder público para que se favoreça a geração de empregos, não é isso? E nesse gancho de falar do emprego e dessa parceria nesse momento, eu queria trazer um pouco aqui também a discussão da relação entre o sindicato. Hoje nós temos aqui um representante patronal, o Jurandir, que é do sindicato dos patrões aí, né, Luciano, do ponto de vista do sindicato dos comerciários, mas é do sindicato patronal do comércio varejista, com o sindicato dos trabalhadores, com o Secor. Como é que é essa relação? Acho que nós temos aqui clareza de que há um certo exemplo para a relação entre os sindicatos de trabalhadores e patronais fora da nossa região, não é isso, Jurandir? Pois bem, Gerson, a relação é sempre salutar, amigável. Na verdade, de quando nós estamos na presidência do sindicato, sempre que nós procuramos fazer é estabelecer um contato direto com o sindicato representativo dos nossos funcionários. Por que isso? Porque, se você analisar perfeitamente, o que envolve um envolve o outro. É uma interligação que não dá para separar. Quando o sindicato dos empregados procura e propõe alguma coisa justa, 90% do que eles propõem é sempre justo. Às vezes não dá para atender essa preocupação, mas sempre fica no estudo de conseguir alguma coisa, com o tempo vai melhorando até chegar nessa posição. O relacionamento existente às duas entidades, ela visa o quê? Visa conscientizar o patrão que o empregado não é adversário. O empregado é o cartão de visita, principalmente no comércio, é o cartão de visita do empresário, o empregado. Se você vai numa loja, quem vai te atender é um funcionário, atender bem, educado, tal, você vai voltar naquela loja. Então nós sabemos disso. E por outro lado, nós temos procurado, sempre que na medida do possível, atender as reivindicações. Às vezes não dá mesmo. A questão salarial, você sabe que é complicado, porque enquanto nós tivermos essa política tributária que existe, é meio complicado. Enquanto essa folha de pagamento for tão inchada por impostos, é complicado. Mas nós temos feito assim, muito boas relações, né? Procurando atender o máximo possível delas. Nós temos de agradecer aqui o Sindicato dos Trabalhadores, porque essa questão, por exemplo, de abrir o comércio ao domingo, só conseguimos isso pela boa vontade do Sindicato dos Empregados, porque sem acordo com eles não há abertura aos domingos. Por outro lado, para essa abertura nós damos alguma coisa a mais para o empregado vir trabalhar, né, naquele dia, e a mesma coisa no feriado. Então, o estabelecimento, Osasco saiu na frente entre o relacionamento sindicato pelo seguinte: todo ano nós somos praticamente os primeiros a fechar a convenção coletiva, que daí ela serve de referência, inclusive, para São Paulo, o resto do estado. E talvez para o Brasil, né, Luciano? Então, Osasco é vanguarda nessa discussão da campanha salarial, Luciano? Com certeza. Jefferson, fazem 10 anos que eu estou envolvido com as mesas de negociação salarial aqui por estado, né? E quando nós pegamos, Jurandir, a primeira mesa de negociação, faziam 10 anos que não se mudava uma cláusula na convenção coletiva, né? E devido a um trabalho que foi elaborado pelo nosso presidente, pelo Neto, que queria até mandar um abraço para o Neto, que deve estar nos assistindo agora. O Neto não pôde estar aqui hoje por conta de uma outra agenda, mas nós mudamos 10 cláusulas naquele ano. E progressivamente nós começamos a modernizar nossa convenção coletiva. Com um parceiro, por exemplo, como o Jurandir,
porque eu queria dizer que o Jurandir é um parceiro e um amigo, porque parceiros são aquelas pessoas que nos respeitam, né? Não adianta você ter uma pessoa que anda do seu lado, que pensa igual a você, mas que não te respeita. Então, o Jurandir é uma pessoa que ele adquiriu o nosso respeito, né, por conta desse relacionamento respeitoso, né, e esse olhar mais íntegro também com as questões relacionadas ao trabalhador do comércio. Então, o Jurandir é um amigo, é um parceiro. Nós temos as nossas divergências no momento da negociação, que elas são legítimas. É claro que nós sempre vamos querer mais, e ele sempre vai dizer que não. E a gente, dentro do justo, do possível e do necessário, fazemos uma convenção que atende, de certa forma, as demandas dos nossos representados, né? A moça que fez a pergunta, eu esqueci o nome dela. A Clara Antunes. Clara Antunes. Clara Antunes, é um prazer poder ter você aqui como nossa ouvinte, nossa internauta aí também, né? Clara Antunes, o papel do Estado é garantir educação, saúde, né, habitação, lazer. Esse é o papel do Estado. A garantia da educação constitucional é um papel do Estado. Então, se você tem um Estado forte, nós não necessitamos, o sindicato ele não precisaria fazer esse trabalho. Mas nós temos assim vários trabalhos dentro desse tema, que é a educação de trabalhador. O nosso site é www.secor.org.br. Gostaria que você acessasse aí, você pode até deixar aí como homepage aí do teu computador e aí você vai ter acesso a todas essas informações. Está lá os meus contatos também, mas é luciano.secor@hotmail.com, e eu teria o maior prazer de responder com mais atenção essa tua questão também. É um prazer, continue mandando suas perguntas. Ok, Luciano, muito obrigado ao Jurandir pela presença aqui. O TV Secor vai caminhando para o final e nós temos um recado para os nossos telespectadores, internautas. A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma pequena alteração de horário do programa TV Secor. Nós semanalmente começamos às 9h30, passaremos a 1 hora mais tarde, às 10h30 das segundas-feiras. Então você já sabe, você que é nosso convidado para acompanhar aqui ao vivo toda segunda-feira. Então, a partir de semana que vem, às 10h30 da manhã, o TV Secor, que você acompanha também através do YouTube, no canal dos comerciários, www.youtube.com/canal Secor. Aliás, respondendo aqui a pergunta do Henrique Lima, da Campesina, que pergunta a respeito da revitalização do centro, das mudanças no calçadão, já citadas aqui no programa, se você puder acessar o nosso site, em www.secor.org.br, ali no link do canal Secor, você acompanha o programa que nós tivemos aqui com o prefeito de Osasco, Emílio de Souza, que falou bastante a respeito do projeto de revitalização do centro, sobre todas as mudanças que estão previstas, como a construção da nova estação ferroviária, a mudança da prefeitura para a área ali central, atrás da estação, atrás da linha de trem, entre outros assuntos. Bom, e você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe no Secor, no site do Secor, em www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens que você tem tornando-se um associado do sindicato. E acompanhe o programa TV Secor na próxima semana, mais uma vez lembrando, a partir das 10h30, aqui no portal Osasco, www.osasco.com.br. O programa TV Secor fica por aqui, nós aguardamos você na próxima semana. Um abraço. Esse foi aceleradinho esse final, hein? Jurandir, muito obrigado pela presença. O Jurandir ficou preocupado quando eu encontrei ele no estacionamento, porque eu estava de croque, cara. Você estava de croque? Beleza, Luciano, tá muito bom. Não, tá bem. Programa descontraído assim.